Vamos então dar continuidade à nossa quinta aula. A quinta aula é uma aula muito extensa, é uma aula onde nós abordamos o zodíaco, né, composto pelos 12 signos e os seus 6 eixos. Portanto, o zodíaco é composto por 12 signos, esses 12 signos polarizam-se entre eles, não é? 2 a 2, não é? O carneiro polariza com a balança, o touro polariza com o escorpião, e o escorpião com o touro, e a balança com o carneiro. Os gêmeos polariza com o sagitário, o caranguejo polariza com o capricórnio, o leão polariza com o aquário e a virgem polariza com os peixes. E na aula de hoje nós vamos abordar o eixo Gêmeos-Sagitário. Aqui temos então o signo de Gêmeos, vamos começar pelo signo de Gêmeos, que é um signo de ar mutável. Portanto, os signos caracterizam-se por pertencerem a um elemento e por pertencerem a uma modalidade. O elemento define a função, a qualidade psíquica associada e o modo daquela energia se manifestar é aquilo a que nós chamamos a modalidade. Quando um signo associado ao movimento da Terra à volta do Sol começa uma estação, esse signo diz-se cardial. Quando esse signo está no meio de uma estação, as estações são 4 estações, não é? 4 estações do ano. Quando o signo pertence ao meio da estação, portanto ao seu máximo, ele diz signo fixo. Quando o signo está no final de uma estação, ele diz-se mutável. E, portanto, a mutabilidade caracteriza-se por quê? Caracteriza-se por não haver uma qualidade estável, vincada, mas sim uma mistura de várias qualidades, não é? Quando uma estação está a findar, ela parece já ter qualidades da estação a seguir. Portanto, os signos mutáveis são signos associados à mutação, à mudança, à adaptação, à versatilidade e, ao mesmo tempo, a terem várias qualidades, nomeadamente a serem caracterizam-se por serem signos que têm traços difíceis de caracterizar, não é? Porque eles têm misturas, eles misturam-se com as outras qualidades, nomeadamente Gêmeos, que representa o final da primavera, ele já tem traços de verão, ele já tem, não é? O final da primavera, nós já temos, no hemisfério norte, nós já temos características da estação a seguir. Portanto, Gêmeos já tem na sua natureza qualidades do signo que se avizinha, nomeadamente da estação que se avizinha, estação do ano. Bem, o que é que caracteriza os signos mutáveis? Adaptação, versatilidade, distribuição, síntese de energias, são signos associados ao movimento, à troca, à versatilidade, não se definem por uma postura linear, não é? Eles direcionam-se para todo o lado. E aqui temos uma imagem de 2 gêmeos. Portanto, o símbolo de gêmeos são os 2 gêmeos. Há quem veja neste símbolo um portal, não é? Uma porta, um pórtico para uma câmara, nomeadamente a câmara da sabedoria, do conhecimento. Não é? E se todos nós quisermos ser sábios, antes de ser sábios, temos que passar
pelo portal do conhecimento. Portanto, o conhecimento, o estudo, a informação antecede a Câmara da Sabedoria. Antes de sermos sábios, temos que estudar, temos que ler, temos que entender, temos que ter conhecimento, temos que desenvolver o nosso, o nosso raciocínio, o nosso intelecto. E por isso, no signo de Gêmeos, nós vamos ter este tema associado, o tema do conhecimento, o tema da informação. O amarelo é a cor associada a Gêmeos, por isso nós vamos ver sempre nos fundos das aulas a cor, a vibração associada a cada signo. Depois do signo de Touro vem o signo de Gêmeos. Portanto, nós temos aqui o primeiro signo, não é? Que é Carneiro, depois o segundo signo, que é Touro, e Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco. Carneiro polariza com a balança, é o eixo da relação. Touro polariza com Escorpião, está logo aqui, portanto, Touro, Escorpião. É o eixo da posse, da transformação, ou também chamado o eixo da morte e da regeneração. E Gêmeos polariza com Sagitário. Quer dizer, aqui temos o zodíaco como uma espiral, mas se nós fizermos uma circunferência, eles estão um oposto ao outro. Portanto, os Gêmeos estão diametralmente na circunferência opostos ao Sagitário. Depois do signo de Touro vem o signo de Gêmeos. Depois da necessidade de subsistência e, portanto, de alimento, surge a necessidade de explorar e conhecer o que nos rodeia. Portanto, a criança, depois de se alimentar, depois de estar nutrida, depois de estar alimentada, vai fazer o quê? Vai ter vontade de explorar. Claro, quando ela é muito bebezinha, não tem essa capacidade. Mas a partir do momento em que a criança, ali perto dos 2 anos, começa a gatinhar e a explorar, ela nunca mais para. Portanto, quanto mais ela gatinha, quanto mais ela caminha, quanto mais ela tem vontade de explorar, mais autonomia ela vai ganhando. E quando se firma sob os seus 2 pés, não é? Quando se dá aquele fenómeno da autonomia, que coincide mais ou menos com a altura das primeiras frases, das primeiras expressões, das primeiras locuções. Portanto, a criança começa a andar, começa a falar, tem as primeiras expressões. Ela está a alcançar ou alcançou a sua autonomia, a capacidade que nós temos de caminhar pelos próprios pés. Aí já não precisamos de dar ao colo dos outros. Aí atravessamos a nossa barreira de independência. Claro que ainda não somos completamente independentes, ainda vamos demorar muitos anos até sermos independentes, mas ali naquela postura de me firmar pelos meus próprios pés, eu alcanço uma capacidade de autonomia notória. E é aí que as crianças vão explorar, vão tatear, vão pôr os dedos nas tomadas, vão suplantar os berços, vão escalar as camas, vão cair, vão mexer na lama, vão levar tudo à boca, vão explorar. Não é? E essa necessidade de, como já tenho a barriga cheia, agora vou explorar o que me rodeia. Primeiro alimento-me, não é? Uma criança mal nutrida tem necessariamente um déficit de atenção, um déficit de
capacidade cognitiva, não é? Mas a partir do momento em que eu estou nutrido, alimentado, seguro, estável, eu tenho vontade de ir à procura do que é que está à minha volta. E, portanto, Gêmeos simboliza, representa essa necessidade de explorar, de me relacionar com o que está imediatamente aqui comigo, ao meu lado, próximo, na minha proximidade, nas minhas imediações. Portanto, Gêmeos é o primeiro signo de ar. Os signos de ar são signos de relação e por isso Gêmeos é um signo de relação com o meio, com o que me rodeia. E é uma relação intelectual, é uma relação basicamente mental, em que eu conheço, em que eu me interrogo, em que eu aprendo, em que eu entendo aquilo que está à minha volta. O que é isto? Como é que isto se chama? E interajo e, e, de certa forma, misturo-me, não é? No sentido em que vou explorar. Saio da minha zona de conforto, não é? Taurina, saio do meu lugar de apego, de conforto, de segurança e vou explorar o que está à minha volta e, sem julgar, sem criticar, sem estabelecer qualquer tipo de julgamento ou até mesmo identificação emocional. Quer dizer, eu não me estou a ligar às coisas, eu estou simplesmente a conhecê-las, a explorá-las, a cheirá-las, a saboreá-las, a tateá-las, a vê-las, não é? A compreendê-las, não é? Nesta altura nós compreendemos as coisas pelos nossos cinco sentidos. Vemos, ouvimos, cheiramos, provamos, tateamos. Gêmeos é um signo mutável, exprime movimento, busca, procura. Traduz-se pelo prazer de descobrir e explorar. O conforto e a inércia do conhecido dão lugar à insatisfação e interrogação, geradores de movimento. O que haverá ali? Portanto, a criança começa a olhar para o lugar onde está e o que é aquilo? O que haverá ali? É? O que é que será que está para lá do meu berço, da minha cama, do meu sofá, do lugar onde eu estou, ou onde os meus pais me puseram, ou do colo da minha mãe? O que é que haverá ali? Deixa-me ir cuscar, não é? Gêmeos é um signo curioso, é um signo associado à curiosidade e que quer ver, e que quer explorar, e que quer conhecer. O que é aquilo? E é um signo de interrogação, é um signo de dúvida, é um signo que se questiona. O que será aquilo? Porquê que é assim? O que é que estará por detrás daquilo? A fase do desenvolvimento psíquico associada ao signo de Gêmeos é a chamada idade dos porquês. Portanto, a idade dos porquês está aqui a criança a fazer perguntas à mãe, ali por volta dos 7 anos, a criança já anda, já fala, já faz perguntas, começa a ir à escola primária e começa a questionar: mãe, o que é aquilo? Porquê que é assim? De onde é que vêm os bebés? O que é que, porquê que o céu é azul? E etc, e etc, e etc. E é na medida em que a criança é ouvida, escutada, recebe a atenção dos pais, que ela se torna um, que ela nutre, que ela nutre esta necessidade de Gêmeos. Claro que se eu pergunto e me dizem, está calado, só tens perguntas absurdas e não tens idade para saber essas coisas. Ou seja, se não me estimulam as respostas
se não me estimulam a minha curiosidade, se me castram a minha necessidade de entender, perceber, compreender, falar, perguntar, se não me nutrem essa necessidade, eu vou-me calando e vou-me tornando inseguro, vou-me tornando hum, introvertido, não é? Vou ter medo, vou ficar mudo, vou-me calar, porque não vejo que tenha atenção dos outros, não vejo que falem comigo. Não é? Muitos pais falam um pouco com as crianças, dão pouca atenção às crianças, quer dizer, põem-lhes à frente o telemóvel, o iPad, ou um brinquedo, ou a televisão, e a televisão realmente, e as consolas, elas estimulam muita atividade cerebral, mas não estimulam a interação. Ora, a interação é muitas vezes um conflito, não é? Saber posicionar-me com outra pessoa que pensa diferente de mim ou tem uma opinião diferente de mim, ou me faz uma pergunta e eu não sei responder, e como é que eu me relaciono com o não saber, e será que eu sei escutar? Será que eu sei comunicar-me? Será que eu sei ouvir o outro? Não é? E a comunicação é um tema de gêmeos, não é? A comunicação, o saber falar, o saber perguntar, o saber ouvir, o saber dar atenção ao que o outro está a dizer. O outro pensa de uma maneira diferente de mim, e como é que eu me relaciono com isso? E hoje em dia nós vemos que grande parte dos conflitos do mundo são exatamente porque as pessoas não conversam, não dialogam. E conversar olhos nos olhos é muito diferente de nós escrevermos no telemóvel ou no computador ou mandarmos uma carta. Quer dizer, gêmeos é a interação com os outros, é a conversa. Nós vemos realmente nas pessoas que não têm a energia de gêmeos trabalhada, que elas não têm capacidade de diálogo, elas não têm assunto. Muitas vezes até pode haver o oposto, quer dizer, a pessoa fala, mas está sempre a falar dela mesma, ou fala bastante de temas que não têm nada a ver com o interesse dos outros, e podem falar tanto e não deixar os outros falar. Quer dizer, aqui temos muitos temas associados e muitos conflitos associados à energia de gêmeos. É uma energia muito importante no nosso desenvolvimento. É o saber expressar-me verbalmente, oralmente, de maneira até mesmo pela escrita, não é? Eu posso expressar-me de várias maneiras, mas em gêmeos eu tenho a expressão, a expressão daquilo que eu penso. E qual é o problema de expressar a minha opinião? Não é? Qual é o problema do outro expressar a opinião dele? Ele não tem que ter a mesma opinião de mim, e eu não tenho que ter a mesma opinião que ele. E como é que eu me relaciono com alguém que tem uma opinião muito diferente de mim? Porque quando o outro tem uma opinião igual, fantástico. Mas como é que eu me relaciono com pessoas que têm opiniões muito diferentes? Quer dizer, eu posso gostar de astrologia e a minha família não gostar, e até achar que é um tema muito desajustado, que é misticismo, que é ocultismo, que são coisas estranhas. E estes temas de gêmeos estão muito associados a gerir formas de pensar diferentes. Eu tenho a minha cabeça, o outro tem a cabeça dele, e como é que a gente se entende? É? E
a necessidade de Gêmeos é exatamente interagir com o diferente, interagir com o estranho, com o que está ao meu lado, mas que é diferente de mim. É o primeiro signo de relação, é o primeiro signo de expressão, é o primeiro signo em que eu vou comunicar. E há pessoas muito tímidas na comunicação, há pessoas com muita vergonha, há pessoas que têm medo de falar, há pessoas que não sabem falar, há pessoas que não gostam de escrever, não gostam de ler, outras que gostam muito de escrever e não gostam de falar, enfim. Tudo isto são temas associados a Gêmeos. A idade de Gêmeos é a idade em que nós começamos a falar, é a idade em que nós começamos a andar, é a idade em que nós vamos para a escola, em que nós brincamos, em que nós sociabilizamos e interagimos com os outros. Quanto mais estimulada for uma criança na sua aprendizagem, mais desenvolvida fica a sua atividade cognitiva. E, portanto, temos aqui duas imagens, uma criança sozinha à frente da sua televisão a jogar a sua PlayStation, a sua consola, e temos aqui um grupinho de crianças a brincar na rua, com uma bola, com um balão, a brincarem, não é? E a pergunta é a seguinte: qual é a atividade que mais estimula o cérebro? É? Claro que a criança está aqui sentada e está nitidamente a ser estimulada. Claro que se estivesse deitada num quarto sem nada para ler, sem nada para fazer, aí o estímulo era muito inferior, mas em comparação com a interação com outras crianças, aquelas que brincam são muito mais estimuladas do que aquelas que jogam. E, portanto, aqui temos uma grande diferença entre o ato de brincar e o ato de jogar. Brincar é a atividade que mais estimula o cérebro, não é? Brincar não tem regras, brincar é uma atividade lúdica, é prazeroso, não necessariamente implica estar com outros, eu posso brincar sozinho, mas jogar tem regras, tem limites. É? Jogar é uma atividade muito mais confinada do que brincar. Brincar estimula a criatividade, estimula a imaginação, estimula a capacidade de ver o que não está lá ou de recriar a realidade, e o jogo não. O jogo, por mais fantasioso, virtual que seja, ele não é tão estimulante. Ele estimula, mas ele não é tão estimulante quanto a convivência com os outros. Portanto, as crianças, mais do que irem à escola, elas precisam brincar. É? O Rudolf Steiner e os grandes pedagogos da nossa história, o Rudolf Steiner é o impulsionador, o criador da, da escola Waldorf, que é uma pedagogia espiritual, não é? E há muitas escolas pelo país. Ele dizia que as crianças, e até o próprio Agostinho da Silva, não é? O nosso filósofo português, diziam que as crianças deveriam brincar. A escola deveria ser um lugar para atividades lúdicas e não para obrigar as crianças a aprenderem coisas que elas não querem. E há muitas maneiras de aprender coisas sérias de uma maneira lúdica. Não é? Eu posso aprender as letras, o alfabeto, de uma maneira lúdica. Eu posso aprender a tabuada de uma maneira lúdica. E sempre que o prazer, sempre que o riso, sempre que a boa disposição estiverem no meu processo de aprendizagem, ele é mais acelerado.
Ou seja, há uma expressão inglesa que diz no fun, no learning. Se não existe diversão, não há aprendizagem. E, portanto, quanto mais diversão existir, mais aprendizagem vai haver. E isto tem tudo a ver com o signo de Gêmeos. Como seres de relação que somos, crescemos e definimos a nossa humanidade através da comunicação. Quanto mais comunicamos e quanto mais comunicam connosco, mais a nossa humanidade é desenvolvida. Igualmente, seres da imitação, da troca e da interação com outros seres humanos. Portanto, nós imitamos o que vemos, nós precisamos de troca, não é? Que nos deem coisas e que nos levem coisas e darmos coisas e recebermos coisas, e de interação e de sociabilização. A falta deste processo de relação compromete o nosso desenvolvimento cognitivo, fonético e psicoafetivo. Portanto, os aspectos cognitivo e fonético são muito importantes, não é? Por exemplo, no caso da criança ser filha de pais surdos mudos ou até mesmo mudos, faz com que a criança tenha algum atraso na sua fonética, na sua expressão. Daí que existam muitas terapias da fala, não é? A terapia da fala é um tema associado a Gêmeos. A criança que tem um atraso, uma dificuldade na sua fala, muitas vezes está associada à ausência de interação e de comunicação e de estímulo correto por parte dos cuidadores. O primeiro signo do zodíaco é Carneiro, um signo de fogo ativo e masculino. O segundo signo do zodíaco é Touro, um signo de terra receptivo e feminino. São, respectivamente, o número 1 e o número 2 do cosmos. O polo criativo, expansivo e impulsionador, e o polo passivo, acumulativo, realizador do universo. Portanto, o número 1 é o Carneiro, o número 2 é o Touro. Gêmeos, o terceiro signo do zodíaco, aparece como o número 3, simboliza o poder da mente, a força capaz de inteligir a interação do 1 e do 2, de analisar e relacionar os contrários, de os classificar e compreender, e assim alcançar uma lógica, um esclarecimento. Portanto, nós temos o Carneiro, que é um signo de fogo. O fogo identifica-se com o espírito, é o signo associado ao impulso criador, ao desejo, à motivação, à vontade. Depois nós temos o número 2, que é o touro, um signo associado à matéria, à solidez, à substância, à forma material, que recebe o impulso criador, por isso é que ele é o terreno receptivo, e que o guarda, que o acumula, por isso é que ele está associado à gestação, por isso é que ele está associado à terra que recebe a semente, por isso é que ele é um signo feminino, maternal e material. E depois temos o número 3, que compreende o que é o 1, o que é o 2. O número 3 está associado à mente. A mente não é espírito, a mente também não é matéria. Portanto, a mente é o vértice deste triângulo e está associado ao signo de Gêmeos, que é um signo mental. E esta mente, a função dela é entender, é perceber o que é que cada parte, cada polo tem, e no fundo ela pode fazer a ponte, ela pode fazer a união. Portanto, a mente tem esta função de religar
o plano material ao plano espiritual. Por isso é que nós precisamos desenvolver a mente para ligarmos estas polaridades. A mente, e associada a Gêmeos, simboliza o entendimento de cada polaridade, a inteligência, o conhecimento e a lógica. A mente divide-se igualmente em dois níveis. Portanto, nós temos a mente inferior, a chamada mente próxima da matéria, a mente material, a mente concreta, e depois nós vamos ter uma mente superior, associada já ao plano intuitivo, ao plano espiritual, ao plano abstrato. Portanto, a mente vai ter vários, ela vai ter vários níveis, mas divide-se basicamente em dois grandes níveis. E esses níveis também têm subníveis. A mente divide-se em mente inferior, concreta, lógica, racional, e mente superior, mente intuitiva, mente abstrata. E isso quer dizer, são duas facetas da mesma moeda. Portanto, a mente é uma, mas ela tem vários patamares e divide-se basicamente em duas categorias. Gêmeos identifica-se com a mente inferior, portanto, a mente racional. E Sagitário, a polaridade, identifica-se com a mente superior. Gêmeos é um signo dual, simboliza a relação e interação das polaridades, os pares de opostos, sem se vincular a nenhuma delas. Portanto, Gêmeos vai religar não, ele vai analisar o que é o eu, o que é o não eu, o que é o dentro, o que é o fora, o que é o dia, o que é a noite, o que é o masculino, o que é o feminino, o que é o espírito, o que é a matéria. A experiência da dualidade é uma necessidade neste signo, experimentar algo e o seu oposto. Portanto, reparem que Gêmeos tem esta necessidade de experimentar opostos, experimentar as polaridades. É através da experimentação dos polos contrários que se cria a união entre as várias dimensões da vida. Portanto, a mente, nos seus níveis superiores, ela tem capacidade de fazer sínteses. A mente inferior, ela não tem capacidade de fazer sínteses, mas a mente superior tem. A mente inferior analisa, discrimina, avalia, critica. A mente superior já não critica. A mente superior une, sintetiza, intui. A mente inferior não tem capacidade intuitiva, ela só tem capacidade analítica. Na sua dualidade essencial, Gêmeos traduz a divisão entre saber e acreditar, cognição e intuição, criar e copiar, ideias e ideais. Portanto, o saber e acreditar são duas posturas diferentes. Portanto, uma exprime sabedoria, outra sabedoria no sentido de consciencialização do que é que se trata. Acreditar estabelece uma crença. A cognição, que é um aspecto lógico ou dedutivo, e a intuição, que é sintética, que é instantânea. A criação e o plágio, não é? Criar alguma coisa de novo ou copiar o que o vizinho fez. Ideias e ideais. Portanto, os ideais são criadores de ideias. Os ideais é que produzem ideias. Os ideais inspiram-nos a ter ideias. Os ideais, de certa forma, são as nossas crenças. As ideias são fruto de crenças.
Esta dualidade e ambivalência pode ser de natureza integradora e harmoniosa, como partes de um todo, ou então ser de ordem desintegradora, conflituosa e caótica. Nós temos aqui duas personalidades mostrando a nossa dualidade interior. Quer dizer, nós somos seres bastante divididos. Nós temos várias subpersonalidades, nós temos várias divisões interiores. Quando as pessoas dizem que são sempre a mesma coisa, não têm duas caras, quer dizer, nós temos muitas caras, nós temos muitas facetas, e Gêmeos exprime essa dualidade, exprime essa multiplicidade. Um pouco como o Fernando Pessoa dizia, em mim existem inúmeros. E, portanto, dentro dele, ele expressou cada uma daquelas personalidades criando um heterónimo. E nós vemos que somos bastante complexos e temos várias personalidades dentro de nós próprios. E cada vez que assimilamos ou permitimos ou damos voz a uma dessas personalidades, estamos cada vez mais a aproximar-nos de uma harmonia. Quando eu calo, quando eu nego, quando eu reprimo uma dessas personalidades, a uma dessas facetas de mim, eu estou automaticamente a negar uma parte de mim, e a vida faz-me o favor de me pôr alguém que vai expressar, que vai representar essa qualidade que eu nego em mim e vai-me pôr uma pessoa com essas características à minha frente. E eu vou ter que lidar com ela. Porque eu estou a negá-la dentro de mim, então a vida, a psique, sempre luta pela totalidade, portanto, o meu interior está sempre a tentar uma união, uma homeostase, um equilíbrio entre todas as posturas e todas as personalidades e todas as toda a minha natureza, não é? Todo o meu ser, toda a minha totalidade. E em Gêmeos, o que é que nós vamos aprender? Nós vamos aprender que somos divididos, que nós temos divisões dentro de nós, que o mundo é dividido, que as pessoas são divididas e que essa divisão começa dentro de nós próprios. A própria mente é dividida. Nós temos aspectos da mente conscientes e inconscientes. Nós temos a mente racional e temos a mente intuitiva. E quando estas dualidades e estas ambivalências têm uma natureza ou uma expressão conflituosa e caótica, nós temos aqueles distúrbios psicológicos e patológicos que todos nós conhecemos. Os traços psicopatas e as múltiplas personalidades, os desvios psicológicos, por aí. Ambas representam a natureza humana com as suas multiplicidades e divisões internas. O terceiro eixo zodiacal envolve os signos de Gêmeos e Sagitário. Portanto, aqui nós temos o signo de Gêmeos, cuja necessidade é conhecer, explorar e questionar o que está à nossa volta, e diametralmente oposto temos o signo de Sagitário, que simboliza a necessidade de acreditar, intuir e atribuir um sentido espiritual, psicológico, metafísico, moral, filosófico à vida, às experiências. E, no fundo, é esta necessidade que nós temos, desde sempre, de explicar a vida. Deus criou o homem e à sua imagem e semelhança, e há de voltar, e
E quer dizer, o homem sempre teve esta necessidade de encontrar uma explicação para questões metafísicas. De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? Quem é que me criou? Estarei sozinho no universo? O que é que haverá para lá do meu planeta e do meu sistema solar? E quando nós não conseguimos um, apalpar terreno, não é? Não conseguimos tatear com a nossa mente concreta, então nós temos uma faculdade que é a intuição, a imaginação, a expectativa, o ideal, a fantasia igualmente e o sonho igualmente. E isso está tudo associado hum, à energia de Sagitário também. É? Pode haver aqui uma capacidade de abstração do concreto e levar-me para um mundo invisível. É? Nós temos aqui duas realidades: o concreto e visível, Gêmeos, e o invisível e abstrato em Sagitário. E em Sagitário tenho as grandes dúvidas existenciais, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, qual é o sentido da vida, quem é que me criou, haverá Deus, quem é Deus, onde é que está Deus, o que é Deus. E, portanto, nós temos as perguntas que dificilmente têm respostas no mundo concreto e, portanto, fazem-nos ir para níveis do inexplicável. Nós temos Gêmeos, que é a explicação concreta, palpável, e depois nós temos Sagitário, que nos atira para perguntas que não têm resposta. E aquilo que não tem resposta leva-nos para a invenção, para o mistério, para a fantasia, para a crença, para o mito, para o símbolo, para o abstrato. E, no fundo, nós temos aqui uma dualidade muito, muito interessante na nossa vida, quer dizer, nós temos a realidade palpável e concreta, temos o entendível e depois temos o que não se consegue apalpar, não se entende, o não lógico, aquilo que só com a fé, né, só com a intuição, só com a crença, aquilo que não se explica, ou que se explica simplesmente com fé, ou que se explica simplesmente como não tendo explicação. E isso já é uma explicação. No fundo, as religiões tentam explicar e encontrar um sentido para a vida. E sempre que a gente tenta encontrar um sentido para a vida, está a satisfazer uma necessidade de Sagitário. O terceiro eixo zodiacal envolve os signos de Gêmeos e Sagitário e é chamado o eixo da informação. Portanto, a informação, quando ela vem de fora dos meus sentidos, daquilo que eu vejo, daquilo que eu analiso, daquilo que eu capto pelos meus sentidos, eu estou no signo de Gêmeos. Quando a informação vem do meu interior, quando a informação vem da minha intuição, quando vem daquilo que eu acredito, aí eu estou em Sagitário. Santinho. Gêmeos é um signo mental. O seu regente é Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Portanto, cada signo do zodíaco é regido, é governado por um planeta. Carneiro é regido pelo planeta Marte, Balança é regido pelo planeta Vênus, Touro é regido igualmente pelo planeta Vênus, Escorpião é governado, regido pelo planeta Marte, tal como o Carneiro, e Gêmeos é regido pelo planeta Mercúrio. Sagitário é regido pelo planeta Júpiter. Ou seja, nós vamos aprender lá mais para a frente
que os planetas são funções psíquicas e os signos, isso nós já sabemos, são necessidades psicológicas. Portanto, o que é um signo? É uma necessidade dentro de nós. E cada necessidade é nutrida, é alimentada, é satisfeita por uma função psicológica que lhe corresponde e, portanto, que lhe cabe nutrir. É o planeta que nutre a necessidade que é o signo. Portanto, os planetas são os agentes que satisfazem as necessidades dos signos. Os signos não satisfazem os planetas é que satisfazem os signos. Portanto, Gêmeos simboliza a curiosidade mental e a flutuação de assunto para assunto. Em Gêmeos não existe ainda domínio e aplicação do que se aprende. Nele existe o puro prazer de pensar. O prazer de pensar é geminiano. E o gosto pela novidade, igualmente. Quando quando pensamos, quer dizer, há pessoas que dizem que pensam demasiado, e o pensar demasiado também é uma postura geminiana. E outras que pensam de menos, não é? Pensar pouco ou pensar muito é igualmente gêmeos. O pensar é a atividade que corresponde o signo de gêmeos. Pensar é uma característica que nos distingue dos animais, não é? Nós somos seres racionais, lógicos, e os animais não têm essa capacidade, são seres instintivos. E por isso nós deveríamos expressar mais e cada vez mais a nossa inteligência e pô-la em ação. É uma qualidade associada ao signo de Gêmeos, a inteligência. E existem muitos tipos de inteligência. Inteligência emocional, etc. Inteligência criativa, inteligência mecânica, motora, física, etc. Gêmeos é o signo mais verbal do zodíaco, portanto, é o signo que mais gosta de falar, é o que mais fala, é o que mais tem prazer em falar. Para ele, a comunicação é vital. Gêmeos acorda, já quer falar. Eu não estou a dizer as pessoas do signo de Gêmeos, estou a falar, a imaginar que o signo é uma pessoa. Portanto, o signo de Gêmeos acordaria e o que é que ele, se houvesse alguma pessoa pudesse ser um signo apenas, que não existe, portanto eu estou a metaforizar, quando Gêmeos acorda, o que é que Gêmeos quer fazer? Falar. Não é? Gêmeos quer falar, quer entender, quer perceber. Na hora de dormir, o que é que Gêmeos quer fazer? Falar. E então, como é que foi? Como é que foi o teu dia? E amanhã vou fazer isto e depois vou fazer aquilo. Portanto, Gêmeos é a necessidade de comunicar. E nós comunicamos, hoje em dia, cada vez mais. E podemos falar e não comunicar, não é? Uh, Até podemos achar que comunicamos muito e não estamos a comunicar nada. Mas achamos nós que comunicamos muito, quer dizer, pomos cada vez mais imagens, pomos cada vez mais conteúdo, escrevemos cada vez mais, usamos a escrita nos telemóveis e nos computadores, e é estranho, mas a humanidade cada vez mais sofre do mal de solidão. Quer dizer, como é que nós estamos a comunicar cada vez mais e de uma maneira mais rápida, mas não estamos a sentir-nos acompanhados e entendidos e percebidos? Dá que pensar. Gêmeos é o signo mais verbal do zodíaco. Para ele, a comunicação é vital. O seu grande medo é o silêncio. O grande medo do signo de Gêmeos é estar em silêncio. As pessoas sempre evitam o silêncio. Chegam a casa, ligam a televisão, entram no carro, ligam o rádio, têm uma dificuldade em estarem caladas.
como se o silêncio as fizesse escutar o interior delas. E realmente, quando ultrapassamos o medo do silêncio, aí é que realmente nos tornamos bons oradores e bons ouvintes e bons comunicadores. Um comunicador que tem dificuldade com o silêncio, que não tem pausas, que não sabe ouvir, não é comunicador. Pode ser um orador, né? Pode ser um bom palavrador, quer dizer, pode falar, 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 mas não está a comunicar. Comunicar implica falar e ouvir. E eu posso saber falar, mas não saber ouvir, e aí não sou um bom comunicador. A mente humana começa por ser extrovertida, focada no mundo exterior, em assuntos externos, concretos e visíveis. Somente através do silêncio e da meditação a mente se volta para o interior e pode ser controlada. Quer dizer, sim, a mente pode e deve ser controlada. As pessoas não fazem ideia que podem ter mão nos seus pensamentos e que nós podemos controlar e dirigir e organizar a nossa mente. Eu não sou escravo da minha mente. Eu só penso naquilo que quero. E isso não é comum na maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas, as massas, não é? A humanidade no seu conjunto, é composta por pessoas que não têm mão nos seus pensamentos. O primeiro trabalho de Hércules, não é? O Hércules é o homem mitológico, ele simboliza a alma humana, era caçar as éguas devoradoras de homens. Não é? Na mitologia, Hércules teve 12 trabalhos, cada um associado aos signos do zodíaco. E o primeiro trabalho era caçar éguas que comiam pessoas. E essas éguas são associadas aos nossos pensamentos, não é? As éguas que comem as pessoas são os pensamentos, é a mente que domina completamente, tudo aquilo é metafórico. Os pensamentos que engolem completamente as pessoas, que dominam as suas vidas. E o Hércules tinha que caçar essas éguas. E ele cumpriu o primeiro trabalho, ele caçou essas éguas e cumpriu o seu desafio. Ora, o desafio, ele também, nesse mito, levou um amigo e houve uma égua que devorou o amigo, portanto o amigo morreu e o amigo não estava tão bem preparado quanto ele, e, e isto mostra que não é qualquer pessoa que tem força para controlar e dominar a sua mente. Muitas vezes a mente é que nos domina, é que nos mata, é que nos destrói, é que nos consome. E quando a mente nos consome, nós levamos uma vida completamente desenfreada, desnorteada. Os pensamentos governam, agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo, agora tenho estas preocupações, e a preocupação é uma expressão da mente descontrolada. A mente normalmente tende a ir para o passado ou para o futuro. A mente tem uma grande dificuldade em ficar no presente. E no presente, quando a mente está no presente e quando a mente está em silêncio, aí ela está diante daquilo que ela mais teme. Quando a mente se foca no presente e no silêncio, quando a mente treina o silêncio, aí ela já está em níveis muito mais desenvolvidos. Portanto, aí já temos a mente muito trabalhada. E a mente precisa ser trabalhada. A mente tem de ser trabalhada. Se nós não trabalharmos a mente no sentido de a ordenar e a orientar, não é só fazer palavras cruzadas e sudokus e estimular a nossa mente, isso também é importante, ginasticar a mente e o intelecto, mas a mente precisa ser
trabalhada para ser controlada, para ser iluminada, para ser orientada e não simplesmente ser estimulada para ela não se tornar lenta, lerda, não é? Às vezes a mente está tão lenta, que nós levamos o dia a bocejar. É? Nós bocejamos quando a nossa mente está lenta, quando as ideias estão lentas, quando o nosso raciocínio está lento, ou não dormimos bem, ou estamos bêbados, ou estamos perdidos, ou estamos mal, aí o nosso pensamento fica diferente. Não é? É pelo signo de Gêmeos que vamos aprender a pensar e a usar a mente corretamente. Portanto, a grande aprendizagem do signo de Gêmeos é aprender a pensar e a usar a mente corretamente. Agora temos aqui uma figura, um marco histórico no racionalismo e no movimento renascentista do iluminismo. Um, Considerado o pai do racionalismo científico, defendeu a tese de que a dúvida deveria ser o primeiro passo para se chegar ao conhecimento. Cogito ergo sum, penso logo existo, é a frase famosa do René Descartes. O pensamento de René Descartes foi revolucionário numa sociedade ainda muito influenciada por dogmas religiosos. Portanto, a Igreja ainda tinha um poder muito grande e tinha os seus dogmas, não é? Os dogmas são incontestáveis, são verdades incontestáveis. Ora, o racionalismo vem dizer não, tudo é contestável e só devemos aceitar verdades que possam ser questionáveis. Descartes foi um precursor do iluminismo, o predomínio da razão sobre a fé do século XVIII. Portanto, ele nasceu no século XVI e morreu no século XVII. E no século a seguir surge o movimento iluminista, portanto, o século das luzes, o movimento da razão pura, mas este senhor foi um precursor. E diz assim: se não tens dúvidas, é porque estás mal informado. E, portanto, quanto mais informada está uma pessoa, nós achamos que está muito informada, não tem dúvidas nenhumas, não. Mas é o contrário. Quanto mais informada está uma pessoa, mais ela tem dúvidas. Portanto, a informação faz-nos pensar. A mente vive de dúvidas. Né? E quanto mais a gente sabe, mais a gente tem dúvidas, porque o conhecimento faz-nos expandir para níveis superiores. Né? Os neurónios, quando são estimulados, eles aumentam. A criança, quando recebe estímulos, os brinquedos, por isso, o que é que nós fazemos aos bebés? Damos os brinquedos, damos os guizos, damos os pianos, damos as rocas, damos-lhes estímulos, damos livros, damos peluches, brinquedos, coloridos, quer dizer, tudo isso tem a ver com o estímulo. A criança que não é estimulada, a criança que não brinca, a criança que não tem os tais estímulos, é uma criança pouco estimulada do ponto de vista intelectual e, portanto, a sua mente vai ficar, à partida, bastante condicionada. Os 3 primeiros anos de vida são os anos em que a mente é completa. Quanto mais estímulo ela tiver, mais ela se desenvolve. Ou seja, nós temos neurónios que se formam a cada estímulo sensorial que nós, mais do que neurónios, os neurónios formam-se a uma velocidade enorme. O que eu queria dizer era conexões neuronais, mais do que neurónios. As ligações neuronais, elas estabelecem-se
consoante os estímulos que nós recebemos em pequenos. Claro que depois o povo tem aquela expressão de burro velho já não aprende, claro que nós vamos aprendendo, mas a grande capacidade de estímulo neuronal e cognitivo, ela está muito associada à infância. Agora temos, e vamos para o signo oposto, que é o signo de Sagitário. E aqui temos o símbolo de Sagitário, a seta, né? A seta que aponta para cima, que aponta para o céu, e o Sagitário, que é uma figura mitológica que se associa aos centauros. Portanto, o centauro é uma figura mitológica, metade homem, metade cavalo, com o seu arco e a sua flecha. Sagitário é um signo de fogo mutável. Portanto, o fogo é o elemento quente, ativo, masculino, criativo, e a energia mutável, tal como a energia de Gêmeos, é a energia da troca, da comunicação, do entendimento, da versatilidade e da mutabilidade. Ora, Gêmeos e Sagitário têm o que de igual? São ambos signos mutáveis, mas são de elementos diferentes. O fogo e o ar complementam-se, não é? Eles são opostos e em astrologia tudo o que é oposto complementa-se. Tal como Gêmeos, Sagitário é um signo dual e mutável. É representado por um centauro, metade homem e metade cavalo, que busca a verdade, com as suas setas flamejantes. Portanto, o Sagitário vive à procura da verdade. Ele já não quer qualquer coisa, ele já não quer conhecer simplesmente. Isso é a necessidade de Gêmeos. Sagitário busca a verdade. E aqui temos um grande desafio. O que é a verdade? É a grande dúvida para Sagitário. É uma busca. A verdade conduz-nos sempre a uma busca. Será que nós podemos falar em a verdade ou nós podemos falar em verdades? Quer dizer, muitos dos filósofos diziam que a verdade é impossível de alcançar, o que nós podemos alcançar são percepções. Daí que eu tenha posto aqui uma imagem de um filósofo, eu julgo ser o Platão, não é? Mas existiram muitos na nossa história e continuarão a existir, seres que pensam e que se ocupam de questões existenciais. E, portanto, enquanto Gêmeos vive aquela necessidade básica de compreender o que o rodeia, de comunicar, de falar, de se explicar, de entender o outro, de se fazer ouvir, de se fazer entender, Sagitário é o grande pensador do zodíaco. Não é? O filósofo do zodíaco, é um signo associado à filosofia, é o amor ao conhecimento, à sabedoria, ao saber. Philos quer dizer amor e Sofia quer dizer sabedoria. Portanto, a filosofia é o amor ao saber. E, portanto, existe aqui um amor, uma carga emocional, um fogo, uma paixão. E, portanto, eu fico apaixonado por aquilo que aprendo, por aquilo que sei. Eu fico apaixonado, há cargas emocionais associadas à informação. Ora, isso não acontecia no signo de Gêmeos, não havia qualquer carga, não havia qualquer emoção, não havia qualquer identificação com aquilo que eu estava a conhecer. Em Sagitário não, em Sagitário eu identifico-me com aquela informação e por isso eu apaixono-me por ela e fico inflamado, né?
Estou-me aqui a lembrar, por exemplo, daqueles padres bastante inflamados a pregar o sermão, eles acreditam muito naquilo que estão a dizer. E, portanto, quando eu sintonizo com a energia de Sagitário, eu entro em níveis não lógicos, eu entro nos metafísicos, eu entro em níveis emocionais, eu entro em níveis filosóficos, eu entro em cargas que me possuem, e eu entro no nível da crença, né? Não no âmbito da lógica, mas no âmbito da crença. Sagitário simboliza o processo de atribuir sentido e significado à existência. Eu começo a pensar em coisas muito abstratas. Qual é o sentido da vida? Porquê que é isto? Quer dizer, eu já nem ligo ao que está à minha volta, eu já não ligo aos meus irmãos, aos meus vizinhos, como em Gêmeos. Eu agora, em Sagitário, fico a pensar e viajo, faço grandes viagens na minha mente, na minha cabeça, e vou para longe, e vou pensando. Portanto, Sagitário é o signo dos grandes pensadores. Podemos dizer que Gêmeos é o signo dos pequenos pensadores? Não. Quer dizer, pequenez e grandiosidade são metafóricos aqui. Agora, podemos dizer que Sagitário pensa em grande e Gêmeos é o pensamento curto, não retirando mérito ou pondo mérito em cada um deles. O pensamento longo, distante, tem tanta validade quanto o pensamento curto e imediato. Né? Se eu tenho uma pessoa ao lado de mim, eu tenho que saber falar e estar com ela. Mas ao mesmo tempo eu tenho que aprender a ter ideais, não é? E a pensar em termos abstratos, e não simplesmente a pensar em termos concretos. Eu tenho que saber abstrair-me, e a abstração é a capacidade que eu tenho de pensar em imagens, em formalizar conceitos, em formalizar teorias, em abstrair-me da realidade. E isso é o mundo de Sagitário, é o mundo da abstração, não é o mundo do concreto como Gêmeos. Ora, abstrair-me é, é ir para níveis invisíveis e não concretos. Ao contrário de Gêmeos, em Sagitário existe uma adesão emocional ao que se conhece. É um signo de fogo. Portanto, o fogo queima. O fogo é bastante intenso. E, quando uma pessoa está a expressar aquilo em que acredita, pois se a gente for dizer não é nada assim, é de outra maneira, ela vai ficar danada, ou não, não é? Mas cada um tem o direito de acreditar naquilo que quiser. E quando eu quero mudar aquilo em que o outro acredita, ou quando o outro me quer mudar aquilo em que eu acredito, aí temos as grandes guerras, os grandes conflitos no mundo. Portanto, Sagitário pode ser um signo bastante conflitual, no sentido em que eu quero doutrinar o outro e quero que ele aprenda e saiba e faça aquilo que eu acho certo, ou aquilo que eu considero o melhor, ou a verdade. Acreditar nesta religião, acreditar naquela informação, ver a vida daquele prisma, ver as coisas desta maneira. E, portanto, Sagitário tende a ser, na sua expressão mais egóica, um signo que quer converter os outros e mostrar a verdade aos outros e ensinar os outros e explicar aos outros como deve ser e o que deve ser e o que é correto e o que é certo e o que é errado. No fundo, é a tal seta que já não vai para todos os lados, mas vai para cada é a seta que move cada um de nós, mas cada um de nós é movido pela sua seta.
Ela vai mudando ao longo da vida ou não, mas cada um de nós tem a sua seta, cada um de nós tem aquilo que nos move, tem a sua fé, tem as suas crenças, tem a sua religião, tem a sua doutrina, tem as suas crenças. Sagitário é o terceiro fogo. É o fogo que religa a terra ao céu. Simboliza a mente direcionada para assuntos abstratos, invisíveis e subtis, não necessariamente espirituais. Com ele se inicia a última etapa do processo evolutivo do homem sobre a Terra, o caminho do discipulado, a via da iniciação. Portanto, Sagitário simboliza, por ser o nono signo, o 9 é quer dizer, 9 significa novo, quer dizer, são os novos valores, são os valores que vêm atualizar a minha mente, são os valores que se apresentam como novos, são novos e por isso estão associados ao desconhecido, estão associados à nova dimensão ou a uma dimensão estranha que eu preciso atravessar. A seta do Sagitário simboliza o caminho, a direção que nos move e nos guia, o sentido da vida, os nossos ideais, aquilo em que acreditamos e pelo qual nos movemos. E, em alguns casos, até morremos por ela. Não é? As crenças e aquilo em que acreditamos. Aspectos como a cultura, a educação, a religião, a formação académica formatam, é essa a palavra certa, formatam intensamente o nosso cérebro e o nosso sistema de crenças. Portanto, as crenças estão associadas à nossa educação, àquilo que nós recebemos, àquilo que nos disseram e cada crença produz formas de pensamento e cada forma de pensamento produz formas de sentimento e cada forma de sentimento produz comportamentos. Portanto, as crenças produzem comportamentos e eu não sei em que é que uma pessoa acredita olhando para ela, mas eu sei como é que ela se comporta. É? E através do comportamento eu consigo aceder ao nível de crenças de uma pessoa. E o nível de crenças de uma pessoa exprime aquilo em que ela acredita, aquilo que a move, não é? Exprime o seu Sagitário interior. Aqui temos um cérebro com uma âncora, não é? As âncoras das nossas crenças. E nós podemos até ver aqui a questão das crenças limitadoras, não é? Coisas em que a gente acredita que limitam bastante a nossa forma de pensar. É? A noção de pecado, o preconceito, etc, etc. A necessidade de ir além, de atravessar as fronteiras do conhecido, de explorar o que está longe e distante, os novos povos, os novos horizontes, novas formas de pensar. É igualmente um impulso sagitariano que tem em vista a expansão da consciência. Quer dizer, quando o Sagitário é muito forte em mim, eu tenho uma grande vontade de viajar física e mentalmente, quer dizer, aposto, assim que tenho uns dinheirinhos, aposto logo em montar num avião, em ir conhecer, em explorar. E há pessoas, o turismo é uma expressão sagitariana, as viagens são uma expressão sagitariana. E o Sagitário, ele vive numa busca, numa procura, ele está sempre a querer explorar, 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 viajar, viajar, ir aqui, ir ali, ir àquele país, ir àquela cidade. E essa busca é muito enriquecedora, quer dizer, ver outras culturas, ver outros povos, ver outras cidades, outros países, outras formas de viver, ajuda-nos a dinamizar
a nossa percepção da realidade e ajuda-nos a ver outras realidades diferentes da nossa. E isso é bastante enriquecedor. Isso ajuda-nos a expandir muito a nossa consciência. Se nós ficarmos sempre no mesmo país, sempre na mesma cidade, sempre na mesma rua, sempre enfiados em casa, quer dizer, enfraquecemos bastante o nosso impulso sagitariano. O planeta regente de Sagitário é Júpiter e é frequentemente associado às grandes viagens físicas e mentais. Temos aqui uma frase do Fernando Pessoa da mensagem e diz assim: o caminho marítimo para a Índia faz-se dentro de cada um de nós. Portanto, as grandes viagens do Sagitário, o Sagitário tem vários níveis. O primeiro nível é a busca na horizontal, não é? É a viagem, é o turismo. O segundo nível é a busca vertical, é a viagem interior, é a busca interior, é o autoconhecimento. E o terceiro nível do Sagitário é a iniciação, quer dizer, é a consciência que eu sou uma alma, é a consciência que eu tenho dentro de mim uma centelha divina que me guia, que me ilumina, que eu tenho dentro de mim um guia, um mestre, e enquanto eu não conheço esse mestre, eu ando à procura dos mestres à minha volta. Toda a fonte de sabedoria está no interior do homem. O mundo externo pode apenas servir para despertar a realidade interna, mas não é fonte nem causa de sabedoria. A sabedoria não vem do exterior. A sabedoria é algo que vem do meu interior. Quando eu me volto para dentro, o sábio não é necessariamente um ser muito erudito. O íntimo ser do homem é infinitamente maior do que o seu exterior. E por isso deve o homem concentrar-se no seu interior para que possa conhecer todos os mundos externos. A vela, não é? O fogo da vela está associado ao signo do Sagitário. Aqui temos uma imagem dos diferentes mestres da nossa vida, não é? Os nossos professores, não é? O professor da primária, o professor da universidade, o educador, o pedagogo, o mestre, o guru, não é? Júpiter em sânscrito diz-se guru, não é? O Sagitário está muito associado à necessidade que nós temos de orientação. Ora, orientar é virar para o Oriente, é ir buscar as tradições, é orientar-nos para o nosso o Oriente é o nosso interior, não é? É uma metáfora. Virar para o Oriente não é ir só para o Oriente, é ir para dentro e é de certa forma virar-nos para o nosso centro, para a nossa alma. O instrutor, não é? O instrutor, o guia espiritual religioso, o Papa, inclusivamente o astrólogo, o cartomante ou a vidente, não é? Todos estão dispostos a orientar-nos. Cada um deles traduz um arquétipo associado à instrução, à orientação, ao aconselhamento. Cada um deles está disposto a guiar-nos, de certa forma. Sagitário simboliza a descoberta do mestre interno, aquele que guia e inspira através da intuição. Portanto, é válido eu andar à procura de orientação nos outros, mas é o tal Sagitário horizontal, mas há de haver uma altura em que eu encontro o meu mestre interior. E aqui temos a postura do Namaste, né? E aqui a iluminação ou o puja no centro ajna, no terceiro olho. Quer dizer, os hindus, eles pintam
aqui o terceiro olho, dizendo: Deus está dentro de ti, não o procures fora, não o procures nas estátuas, não os procures nos mestres, não os procures nos gurus, não, não. Aliás, as tradições antigas diziam: mata o teu mestre. Mata o teu mestre dentro de ti, não é o fora de ti. Mata o mestre significa não dependas dele, não, não sigas o teu mestre. Aliás, o verdadeiro mestre nunca pede que o sigam, nunca. O papel do mestre é estimular no seu discípulo a sua autonomia e o seu mestre interior. E, portanto, o papel de um mestre é estimular o mestre no discípulo e não o contrário. Os falsos profetas, eles estimulam hum, a dependência. Eles estimulam faz como eu te digo, faz desta maneira, segue, porque este é o caminho da verdade. A verdade é esta. Esta é que é a igreja verdadeira. Esta é que é a religião verdadeira. O meu Deus é que é o Deus verdadeiro. A minha seita é que é a seita verdadeira. O meu clube é que é o melhor clube. Não é? A minha verdade é que é a verdadeira verdade. Isto tudo é o tema de Sagitário. E vejam como é um tema que no nosso mundo atual e ao longo da história sempre deu origem a guerras. Né? As grandes guerras religiosas, a religião como sendo uma das fontes de maior guerra e discórdia do mundo. Não é à toa que o Sagitário é o último fogo, e é um fogo que alimenta a guerra. As guerras são movidas pelo fogo. É o fogo que alimenta todas as guerras, todas as crenças. É o fogo que alimenta todo o fanatismo. Sagitário é um signo de intuição. A intuição é uma forma avançada de pensar que não envolve raciocínio. Por isso é mente intuitiva. Nós dizemos que, por exemplo, um telemóvel, um gadget é mais intuitivo do que outro quando nós, ao o usarmos, pensamos menos, ou seja, usamos menos o raciocínio. E a vida cada vez mais está a tornar-se intuitiva. A gente carrega num botão e já faz tudo. E cada vez estamos a pensar menos e estamos a libertar a mente para que ela realmente se ocupe do essencial, ou pelo menos deveria ocupar-se do essencial. Isto só acontece quando a mente, já treinada, se religa, e é uma palavra importantíssima no signo de Sagitário, religação, quando a mente já treinada se religa à vida da alma. A palavra religião vem do latim religare, que significa religação. A que é que eu tenho que me religar? À minha alma, não é? Eu nasci desconectado da minha alma e essa religação, ela deve ser feita, e o papel dos mestres é estimular essa religação, não forçá-la, não obrigá-la, não condicioná-la, mas estimulá-la à vida da alma. E a alma é aquilo que eu sou em profundidade, é o meu eu superior. É o meu eu acima do núcleo de consciência egóico. Existe outro núcleo de consciência que é a consciência intuitiva, a consciência espiritual, que é a nossa alma. A verdade e a sabedoria exprimem-se como experiências subjetivas e interiores intransmissíveis. A gente não consegue transmitir a nossa sabedoria. A sabedoria é intransmissível. Eu não fico mais sábio por ouvir um sábio falar. O conhecimento transmite-se, a sabedoria não. A sabedoria é algo
intransmissível. A verdade, a verdade também não se consegue transmitir. A verdade é uma experiência interior. Ela é intransmissível. Ela é indizível. Aqui temos várias formas, pelo menos 4 formas de fanatismo que alimentaram e alimentam ainda o nosso planeta. Quer dizer, quando distorcida, a energia de Sagitário produz fanatismo. E podemos ter um fanatismo clubístico, podemos ter várias formas de fanatismo e não só o fanatismo religioso. Podemos ter um fanatismo racial, né? Podemos ter o racismo, podemos ter o xenofobismo, podemos ter várias formas de fanatismo. Temos aqui as tais paradas de, dos nazis, motivadas pelo ideal racial do Hitler, que era completamente fanático, e temos aqui uma imagem de indivíduos encapuçados quer dizer, a mutilarem-se a exprimirem o seu fanatismo religioso na verdade é uma imagem de uma seita em que as pessoas se mutilam como forma de pagarem os seus pecados e de se perdoarem e de se sentirem perdoadas por algum mal que tenham feito. E é uma forma de fanatismo, claro. Aqui temos a imagem da testemunha de Jeová, não é? Como várias outras religiões, mas nesta aqui é a dominante, é aquela que vem bater à porta, é aquela que vem bater à porta e vem converter-nos e pedir-nos a conversão. Não é? É uma forma distorcida de viver a religião e a religação que a religião deve propor. E é bater à porta das pessoas e dizer você tem de acreditar nisto, você tem de fazer nisto, e Deus há de vir julgar os vivos e os mortos, e há de haver um dia de julgamento, e se não estivermos alinhados com a vontade de Deus, vamos para o inferno, e lá está a tal culpabilidade, o tal temor, o tal medo que nos faz, obviamente, afastar do nosso centro e da nossa alma. E isto tudo são formas de fanatismo. Quando eu acredito em coisas e ponho cargas mais ou menos violentas, mais ou menos prepotentes, em que eu vou tentar mudar os outros e querer que eles acreditem na mesma coisa que e eu estou a invadir e a desrespeitar os outros e por vezes também me desrespeito a mim próprio e ao meu corpo. Por último, temos aqui a imagem da tocha, não é? A vela e a tocha são símbolos associados à energia de Sagitário. Tudo o que ouvimos é uma opinião. Tudo o que vemos é uma perspectiva. Tudo o que sentimos é uma sensação. Nada disso é a verdade. A verdade é uma realidade interior, portanto, não vem através dos nossos sentidos. Tende para o indizível e inexplicável. Apenas se pode intuir como uma evidência. A palavra evidência significa é uma vidência. E, portanto, há uma visão interior. Definir o indefinível, descrever o indescritível, é uma forma abstrata, não concreta, de pensamento que nos convida a participar na irracional e misteriosa viagem que é a vida. Temos então aqui
a polaridade Gêmeos-Sagitário, Gêmeos, o signo racional, lógico, a curiosidade, a comunicação, o conhecimento. Sagitário é a sabedoria, a intuição, hum, a religião, a filosofia, não é? As crenças, e estes dois signos polarizam-se. A grande defesa dos Gêmeos é a racionalidade, a grande defesa do Sagitário pode ser o snobismo cultural, quer dizer, a pessoa achar que estudou muito, estudou naquela escola, é daquela religião, e portanto a superioridade intelectual é uma defesa sagitariana e, igualmente, a otimização da vida é uma postura sagitariana. Portanto, o Sagitário é um signo muito movido pelo prazer, pela alegria, pela fé, pela felicidade, e vai tudo correr bem, e a esperança e a fé no futuro, no bom, no belo. E isso é muitas vezes uma forma de defesa que a gente atira para a vida como forma de se defender dela. Quer dizer, o positivismo é uma filosofia e é uma crença, e dentro do nível das crenças existem muitas, mas eu posso viver a vida a achar que o dia da manhã vai ser sempre melhor, que o meu Deus é o melhor e que a minha verdade é a melhor, e portanto tudo é bom, Deus protege-me, eu estou protegido. Tudo isso são posturas sagitarianas que nos fazem e que nos confortam e que nos fazem defender da vida. Portanto, espero que nesta aula os meus alunos entendam esta dinâmica entre Gêmeos e Sagitário, que entendam bem esta dinâmica entre o ar da racionalidade e o fogo das crenças. Este é o eixo chamado eixo da informação. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questão, façam chegar, e até à próxima aula, que será sobre o eixo Caranguejo-Capricórnio.